Vamos falar do Grêmio que venceu o Vitória na Copa do Brasil. Qual a avaliação do jogo, Eric? A avaliação, analisando a partida, o contexto e tudo que aconteceu ontem em uma noite lenta, demorada e frustrante para a torcida do Grêmio, é de que o Grêmio parece que a cada vez mais vai para um caminho que ele se distancia do rumo das vitórias e de estabelecer uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Vamos olhar para o jogo. O jogo foi um jogo ruim, Natan. Não foi um jogo bom. O Grêmio, com a cara do Felipão, com o regulamento debaixo do braço, venceu a primeira partida por 3-0. No pior cenário, mais catastrófico possível, o Grêmio não seria eliminado pelo Vitória, porque o Vitória precisaria fazer 3-0 no Grêmio para conseguir levar esse jogo para as penalidades. Então, eu até nem julgo tanto o Grêmio ter pouca vontade no primeiro tempo. No segundo tempo, um pouquinho mais, mas em alguns relampejos, assim, um ataque que o Grêmio promoveu esses jovens e colocou toda essa responsabilidade em jogadores que agora estão sentindo a pressão, como Léo Pereira, Ricardinho que perdeu mais uma vez um gol na cara do gol, conseguiu perder, e essa falta de eficiência do ataque do Grêmio é uma coisa que preocupa. Mas em contrapartida, o Grêmio tinha, a torcida do Grêmio, um fio de esperança de que com a chegada do Borja, que foi declarada no início da semana, pelo próprio presidente Romildo Bolzan em entrevista à Rádio Gaúcha, de que sim, o jogador está vindo e agora já chegou inclusive em Porto Alegre, de que o time do Grêmio pudesse evoluir ofensivamente. E também com o retorno de alguns jogadores que estão no departamento médico, como Douglas Costa, Rafinha, o próprio Diego Souza. Só que, infelizmente, depois do jogo, Natan, na entrevista coletiva, uma situação envolvendo o Ferreirinha e um escândalo foi o que deixou a torcida do Grêmio consciente de que tem muita coisa errada. Mas tem, assim, inúmeros erros que são repetidos, que colocam o Grêmio nessa carroça que começa a descarrilhar. E lá no fundo, não tem só um buraco, tem a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Olha aí. É verdade. Vamos falar do Ferreirinha, principal nome da temporada está de saída do tricolor. É isso então, a informação foi dada em primeira mão pelo repórter Eduardo Gabardo, de Gaúcha ZH, de que o Ferreira recebeu uma proposta irrecusável e o Grêmio, sem nenhuma possibilidade de não deixar que essa venda fosse concretizada, porque o time dos Estados Unidos da Major League Soccer, o Atlanta United, já disse que quer levar o Ferreirinha. Inclusive há informações de que o jogador já havia até feito exames médicos e basta apenas esse time vir pagar uma multa rescisória que fica na casa dos 50 milhões, arredondando, 8 milhões de dólares, arredondando para 50 milhões. Pagando a multa, que ainda não caiu, pelo menos nessa terça-feira, ainda não caiu nos cofres do Grêmio, mas pagando essa multa, o jogador que já realizou exames médicos já está indo para jogar na Liga Norte-Americana. Mas não é claro, a perda do principal jogador da temporada, o principal nome da temporada, com certeza essa é o pior problema. Mas o escândalo que é o Felipão vir na entrevista coletiva e dizer que o Ferreirinha não tinha se apresentado nos últimos 3 dias no departamento médico do Grêmio. E quem não sabia disso era o próprio técnico do clube. Daí ele quer se desculpar dizendo, não, quem tem que ter o jogador é que tem que ter responsabilidade. Verdade. E o pior dessa história toda é o vice de futebol, o cara que comanda o vestiário, a liderança política, Natan, que tem que estar a par de tudo que acontece dentro do vestiário, dizer que não tinha conhecimento dessa situação envolvendo o atleta. Eu imagino os torcedores do Grêmio com uma indignação tamanha, né, diante desse fato. É um escândalo. Aí vai da indignação, uns que são mais raivosos ficam indignados, outros ficam frustrados, decepcionados. Então a situação lá para os lados da arena ela é bem preocupante mesmo. Vamos falar do Internacional, que está com mais uma semana cheia de treinos. Se eu tentei olhar com um pouco de otimismo lá do Grêmio, vamos tentar fazê-lo com o Internacional. Mais uma semana então para o Diego Aguirre trabalhar. A situação do Inter ela é muito ruim, caiu na segunda-feira o vice-presidente de futebol, as mudanças começam a acontecer. Se vão parar por aí, não sei, tenho minhas dúvidas. Queria que Paulo Brax fosse demitido, mas não sei se é isso que vai proceder, dessa forma que vai proceder o presidente Alessandro Barcelos. O fato é que caiu a bucha no colo do Diego Aguirre. Ele já foi jogador, né? Daqui a pouco ele consegue dominar e colocar para jogo essa bola. Então, assim, o Diego Aguirre tem essa semana para trabalhar, para enfrentar o Flamengo, jogo que acontece no domingo, lá no Maracanã.
diante dos últimos jogos em que o Flamengo realizou, com algumas goleadas, até mesmo nessa última contra o Corinthians, jogando na Neoquímica Arena em São Paulo, em Itaquera, e que só não aplicou uma goleada porque tirou o pé no segundo tempo, o cenário que se desenha é uma goleada do Internacional contra o Flamengo. Mas espero que o Diego Aguirre, que tem potencial e é um bom técnico, consiga fazer o Internacional melhorar e progredir, o que não aconteceu na semana passada. A torcida colorada espera que aconteça nessa. Está certo. Muito obrigado, Eric, pelas informações, tua participação sempre aqui no Minuto Bom Dia. E a gente lembra, 5 horas da tarde tem virando o jogo, né? Obrigado, até amanhã. Um abraço, Natan, e para todo mundo também, boa quarta-feira.